Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso novo episódio do nosso podcast. Se não viste o episódio anterior, recomendo-te tanto que vejas a conversa tão profunda, tão bonita que tivemos com a Helena Pereira. Vê o episódio aqui porque o episódio de hoje está relacionado. Portanto, a conversa de hoje vai fazer mais sentido depois de veres a conversa que tive com a Helena. E hoje vou partilhar contigo dores profundas de alma que se podem manifestar no nosso corpo e que podem moldar toda a nossa vida. Portanto, já sabes, subscreve o canal, partilha com os amigos e vem comigo nesta jornada. Então, se viste o episódio com a Helena tocou lá num ponto que foi muito sensível para mim, que falou que sentia que não foi desejada, que estava nesta vida e que não deveria estar, porque lhe foi dito que ela não devia ter nascido. Portanto, a Helena é uma de 3 filhos e acho que presumo que tem 14 anos de diferença do irmão a seguir a ela. Se estou em erro, vão ver o episódio, mas são mais de 10 anos de diferença e foi-lhe dito que ela foi ups. Então a Helena cresceu com esta dor dentro dela. E quando ela partilhou isto comigo, isto fez-me relembrar a minha vida pessoal e eu nunca falei disto a ninguém, é uma coisa assim muito recente, ainda é assim muito emocional, nem sei se pode dizer isto, muito, mexe aqui com as minhas células, digamos assim, porque eu também passei por uma história muito parecida. Então, para quem não conhece a minha história, e há muita gente que não conhece a minha história, há uma Raquel antes de mim. Então, os meus pais tiveram uma filha, que é a minha irmã Paula, que tem 4 anos a mais que eu, e depois tiveram uma outra filha, que foi a Raquel. A Raquel tinha 2 anos de diferença da Paula, portanto, já perceberam, se tinha, já não está cá, e a Raquel faleceu com, presumo, 9 meses. Portanto, estes detalhes eu não sei com 100% de certeza, mas isto foi o que me disseram. E a Raquel partiu e eu nasci 9 meses depois da Raquel partir. Obviamente que eu percebo o desejo dos meus pais quererem ter outra filha e queriam muito que fosse menina, porque dentro daquilo que eles sentiam, penso eu que eles pensavam, nós nunca tivemos esta conversa, que eu iria substituir a outra Raquel, ou se não foi isso, que pelo menos eu talvez iria amenizar a dor que eles estavam a sentir. Portanto, esta parte é só aquilo que eu penso. Eu nunca falei com os meus pais relativamente a isto. É um assunto muito sensível. Portanto, eu tenho 33 anos, a Raquel teria 34 ou 35, presumo 35. Portanto, eu tenho o mesmo nome que a Raquel, temos os mesmos padrinhos e até hoje o meu pai, até há muito pouco tempo ele me disse isto, portanto há muito pouco tempo, estou a falar se calhar de há um ano, quando o assunto vem, e os meus padrinhos também, quando o assunto vem, eles trazem muito o tema, e não é trazem muito o tema, quando o assunto vem eles referem muito que eu estou cá porque a outra Raquel não está. Então eu cresci a ouvir que estou cá a ocupar uma vida que supostamente não era minha. Então eu sempre me isolei muito, sempre vivi muito no meu mundo e agora conscientemente e passados, pronto, agora com 33 anos que eu tenho uma visão diferente, consigo perceber algumas coisas de forma diferente
eu acho que sempre tentei sair de Portugal e sempre tive esta coisa de sair de Portugal para fugir um bocadinho àquilo que eu sentia, àquilo que eu pensava que era o sítio onde me trazia dor, que era Portugal, a família, não no sentido direto que a minha família me trouxesse dor, mas basicamente aquilo que eu acho é que eu tentei me distanciar, eu sentia sempre, se a Raquel, se eu não sou importante e se eu estou aqui a substituir alguém, então deixa-me procurar eu o meu caminho. Isto não foi feito de uma forma consciente, obviamente, nunca pensei nisto assim, mas agora que eu consigo sentir a minha relação que eu tenho com Portugal, que a minha relação com Portugal é uma relação de muito amor, no sentido em que eu muito orgulho em ser portuguesa, acho que nós somos tão bons em tantas coisas, mas depois a parte de pensar em voltar, eu não falo só da parte económica, da parte profissional, eu acho que falo mesmo desta parte emocional, desta parte, desta mesma parte, me causa um pouco de repulsa, não sei se esta é a palavra mais certa, mas a verdade é que eu vejo em Portugal, eu sinto em Portugal, viver lá, adoro visitar, adoro lá ir, adoro estar lá a minha família, estão lá as minhas vivências, eu cresci em Portugal, eu vivi a minha vida praticamente toda em Portugal, até aos 23 anos, portanto a maior parte da minha vida foi em Portugal, eu tenho imenso carinho por Portugal, acho que nós somos fantásticos em tanta coisa, mas tenho este sentimento que ainda não estou em paz. E estou a trabalhar nisso porque eu quero estar em paz com o meu país e quero, se um dia decidir voltar, ou se um dia decidir não voltar, é por uma decisão porque eu não quero e não porque eu não gosto ou me sinto repreendida ou me sinto que aquele lugar não é meu por esta parte emocional. Então ainda estou a trabalhar nessa minha cura com Portugal relativamente a isso. Mas isto para dizer que eu acho que a minha relação com Portugal, esta relação assim meio estranha que eu tenho com o meu país, é devido a isso. Apesar de eu não ter provas, é só aquilo que eu sinto. Mas a verdade é que eu desde muito pequena senti que Portugal, que eu queria ser de Portugal. E então, voltando agora aqui um bocadinho atrás à minha história e a este tema que ainda é muito sensível para mim, a minha relação com a minha irmã Paula sempre foi muito afetada. Portanto, ela tinha 2 anos quando a Raquel faleceu, ela faleceu em casa e obviamente é uma criança de 2 anos, os meus pais, eu não faço ideia o que é perder um filho, eu sou mãe, eu não faço ideia, portanto não estou toda a tentar julgar os meus pais ou a tentar compreender, porque nunca vou compreender, acho que é uma dor imensa, eles fizeram o melhor que conseguiram. E toda a estrutura familiar é afetada quando isto acontece, portanto, toda a estrutura é afetada, portanto, foi a minha irmã, a Paula, foram os meus pais, obviamente, há de ter sido a minha avó e as pessoas que estavam lá ao pé, e obviamente que eu nasço depois, 9 meses, e obviamente que também sou afetada, porque os meus pais ainda hoje têm uma culpa, e uma culpa não digo, uma dor enorme, culpa não sei, essa parte não sei. A minha mãe ainda hoje não consegue falar muito do assunto e ainda hoje não vê fotografias da minha irmã. O meu pai fala sobre o assunto, mas o meu pai é aquela coisa, o homem forte, portanto eu não sei se na capa por trás está ainda muita dor ou se essa parte já está resolvida, mas eu acredito que ainda está lá muita dor. Mas a minha mãe é óbvio, é muito óbvio que ela tem muita dor ainda relativamente a isso, eu acho que ela não conseguiu fazer o luto, enfim. E obviamente falando disto, a estrutura familiar é toda afetada, eu acho que a minha irmã também passou, obviamente, que eu não sei o que é que uma criança de 2 anos sente, pensa, porque os pais dela acabaram de perder uma filha, eu não sei se ela ainda percebe, se ela já percebe que perdeu uma irmã, mas ela percebe que alguma coisa não está certo e acho que a energia lá de casa e tudo aquilo que envolveu este episódio deve ter afetado toda a gente. Então depois eu nasço e aquilo que eu senti ao longo do meu crescimento,
criança, adolescente, eu tenho muito poucas memórias de brincar com a minha irmã, mesmo muito poucas. Eu lembro-me do meu maior sonho era que nós fôssemos amigas e que pudéssemos trocar roupa e que isso nunca aconteceu. E eu sempre senti que a minha irmã me desprezou, eu sempre senti que a minha irmã me puxou, que não queria na vida dela, saía com os amigos, nunca me dizia nada. Obviamente que estamos aqui a falar de 4 anos de diferença, em que em adolescente faz diferença, eu consigo perceber isso, eu ainda sou uma criança e ela já é uma adolescente com outra mentalidade, já quer outras coisas, eu consigo perceber isso, mas depois mesmo indo para a vida adulta, continuou, houve uma melhoria em certos períodos, mas as mágoas que ambas tínhamos, que nunca tínhamos falado sobre o assunto, mantêm-se e conseguem contaminar completamente a relação que nós temos uma com a outra. Mas basicamente eu tenho muito poucas memórias com a minha irmã, relativamente a brincadeiras. Em adolescente eu não tenho memórias de saídas com elas, mesmo com os primos, eu tinha imensos primos que vinham de fora, eram imigrantes e nós brincávamos todos. Eu sentia sempre que ela me puxava. Eu também sempre fui a mais nova, tinha uma prima que era da minha idade, mas estamos a falar de 2 anos de diferença, os outros primos, ou 3 anos, ela era uma das mais velhas. Mas sempre senti que ela me puxava e sempre que ela podia não me convidar ou fazer com que eu ficasse em casa, isso acontecia. E obviamente eu nunca consegui perceber o porquê. Eu não sabia que estava relacionado com a Raquel até há muito pouco tempo. Voltando agora um bocadinho, o que é que isto nos traz em termos, o que é que as dores emocionais nos levam a escolhas que fazemos da vida e a dores físicas mesmo. Eu quando tinha mais ou menos 17 anos tive uma paralisia nas costas, que me deu quando eu estava a trabalhar no verão, num dos verões. Foi literalmente eu não me conseguir mexer, entrar em espasmo e ir ao hospital, darem-me um relaxante muscular e depois descansar. E depois eu tinha isto esporadicamente, eram assim episódios que me davam uma vez por ano, às vezes relacionadas com excesso de trabalho. Depois, quando comecei a trabalhar mais na área do fitness, estava a dar mais aulas ou tinha muito mais trabalho ou mais stress, estava mais relacionado com isso. Noutras fases nem tanto. Depois, em 2006, quando eu estava nos Emirados com a imensa carga de trabalho que eu tinha, tive 2 episódios de ficar literalmente paralisada sem me conseguir mexer, de ter que ir de ambulância, de terem que pegar em mim porque eu não conseguia, e novamente relaxante muscular, 2, 3 semanas sem poder mexer, sem poder dar aulas, e estava-me sempre, era pontual, não era uma coisa constante. Depois, avançando um bocadinho mais no tempo, a minha filha nasceu em 2017, eu comecei a trabalhar 2 meses depois, eu não estava fisicamente ainda recuperada, e isto foi mesmo relacionado com o treino, e por não estar recuperada ainda, passados 4 meses, um bocadinho mais, 5 meses de barras nas costas, de posturas erradas, de técnica errada, eu fiz uma antalgia, que é basicamente uma escoliose, que obviamente que é recuperável, porque foi feita em adulto e foi feita por esforço, então é recuperável, mas basicamente eu fiz um S nas costas, estava em dor e a minha postura era horrível, o meu direito era tipo assim, sem exagerar, então tive que fazer todo o processo de cura. Neste caso foi só física, eu ainda não conseguia perceber as relações entre, quer dizer, sabia que havia alguma coisa emocionalmente não estava certa, mas não conseguia fazer a ligação ainda de tudo, qual é que é a emoção aqui, qual que foi o episódio, o que é que eu estou aqui a reprimir. Mas basicamente as dores ao nível da zona lombar, e isto foi na zona lombar, estão todas ao nível de nós acharmos que está tudo em cima de nós, que todo o esforço, que tudo está em cima de nós. E uma das razões era que realmente eu voltei a trabalhar, porque financeiramente eu tinha que mesmo voltar a trabalhar. Portanto, a parte emocional, eu sinto que está tudo nas minhas costas, estava lá, mas isto não estava relacionado propriamente com estes episódios da minha irmã.
Entretanto, eu fiz consultas de quiroprata, muito pilates, que também me ajudou imenso, muito ter cuidado comigo e com as minhas emoções, e já estava a trabalhar em mim. O que é certo é que a relação com a minha irmã nunca foi assim muito constante, digamos. Houve uma fase, talvez quando eu tinha 22, 23, ficámos mais próximas. Depois eu fui para Londres, afastámos imenso, entretanto fui para os Emirados, mais ou menos tudo igual, e quando voltei para Portugal a relação piorou substancialmente. Eu estava grávida e senti que a minha irmã não estava lá para mim, senti que gostava de ter tido uma irmã que já tinha estado grávida, que já sabia o que era, que eu ia passar. Eu não sabia nada do que era uma gravidez, do que era amamentar, nada, absolutamente nada. E a nossa relação não ficou melhor. A verdade é que eu saí de Portugal em 2019, final de 2019, sem falar com a minha irmã. Não lhe disse que vinha para o Qatar, e imagina a mágoa que isso deixava nos meus pais também. A verdade é que ela voltou-me a contactar em 2019, em dezembro, presumo, e por e-mail. Eu, para mim, já tinha cortado mesmo relações. Aquilo que eu sentia era que a minha irmã não me queria na vida dela, e foi vida toda a sentir isso. Então eu fiz-lhe, na minha cabeça eu fiz a vontade, se não me queres na minha vida, realmente eu vou-te fazer esse favor, eu também não te quero na minha vida. Porque tu na minha vida só me trazes dor, só me trazes desapontamento, só me trazes mágoa. Então, se não me queres na minha vida, eu vou-te fazer o favor e vou sair da tua vida. Então, se vou sair da tua vida, também não tens que saber da minha vida. Então, não lhe disse nada, saí de Portugal, e obviamente que ela vai saber pelos meus pais. E eu presumo que em dezembro de 2019 ela envia-me um e-mail a entrar em contato comigo, a dizer-me que não sabia se eu ia responder, mas ela ia tentar e fazer a parte dela. E fizemos umas trocas de e-mails. Obviamente ela vai sempre falar da perspectiva dela, do que ela sentiu, e eu vou falar da minha. E eu ainda não consigo ver a perspectiva dela, eu ainda estou na minha, e a minha ainda é de dor, ainda é de mágoa, ainda é de vítima. E a dela, é a que ela viveu, a experiência que ela teve. E eu nunca tinha ouvido o ponto dela, eu não sabia porque é que ela me tratava assim, da mesma forma que ela também não tinha consciência do porquê. E depois chegámos a esse assunto de perceber, quando eu lhe expliquei que eu sentia que ela sempre me tinha desprezado, que nunca tinha gostado de mim, que nunca me queria ter tido na vida dela, em conversa, já não me lembro exatamente o que é que dissemos especificamente uma à outra, mas em conversa, isto tudo por e-mail, percebemos que a perda, a Raquel, tinha sido aqui um motor para muita coisa que aconteceu, muita coisa que não foi falada, muita coisa que não foi tratada, muita cura que não foi feita. Ainda hoje, 35 anos, eu acho que os meus pais ainda não fizeram a cura. E eu, só agora, com 33 anos, é que me apercebi da enorme culpa, não é culpa, é mesmo aquilo que eu senti, era culpa por estar a viver uma vida que supostamente não era minha, e uma mágoa enorme dentro de mim por achar que eu estou a ocupar um lugar que não é meu. Por outro lado, isso também fez aquilo que eu sou hoje, porque eu cá dentro eu sentia que tinha que viver por duas pessoas, e sempre fiz tudo a pensar que eu tenho que viver, eu tenho que ir atrás, eu tenho que conquistar, porque eu não estou a viver só a minha vida, estou a viver a minha vida e a vida da minha irmã. E isto obviamente que foi consciente, inconsciente, não sei bem aqui se isto foi feito de forma consciente. A verdade é que de forma inconsciente, acho eu, sempre me tentei afastar daquela dor, mas a verdade é que quando nós nos afastamos fisicamente de algo, é só durante um período de tempo em que aquilo não nos magoa tanto, porque o resto está cá dentro, é o olhar para dentro. E só há muito pouco tempo, e agora vou partilhar aqui, é que numa partilha de um grupo que eu pertenço, que é
de Smile Stories, que é uma tribo de mulheres fantásticas, de empreendedoras que partilham histórias, que partilham vivências, e numa dessas partilhas, não sei porquê, veio o assunto pais, e falou-se muito, e lembro-me de alguém estar a fazer uma partilha própria e que tinha a ver com o assunto pais, e eu me emocionar imenso. E percebi que eu precisava de falar, porque eu nunca tinha falado sobre este assunto, sobre o assunto Raquel, sobre o assunto da minha vida, sobre aquilo que me dá gás, que me dá força para ser quem eu sou. Porque eu não vou negar que eu sou aquilo que eu sou hoje por tudo aquilo que eu passei. E se eu apagar todas as minhas dores e todos os traumas, eu não sou aquilo que eu sou hoje. Portanto, eu hoje consigo perceber que tudo acontece como tem que acontecer, mas eu acho que nós não estamos aqui para sofrer. As coisas estão na nossa vida para nos ensinar algo, e nós temos de tirar a lição, a aprendizagem e seguir e viver de forma mais leve. Então, nesse grupo, isto é muito recente, eu estou a falar de literalmente semanas. Eu decidi partilhar a minha história e estava literalmente a soluçar e a partilhar a minha história com não sei quantas mulheres estavam na videochamada, era uma videochamada. Não sei se estávamos 15, 20, não sei precisar, mas eu estava a chorar baberranho e a partilhar a minha história, e partilhei a minha mágoa de sentir que estava a viver uma vida que não era minha, que sentia culpa, sentia muita mágoa por achar que esta vida não é minha, porque eu cresci a ouvir isso. Não só o peso de ter o mesmo nome, não só o peso dos meus padrinhos, mas foi-me verbalmente dito. Eu até poderia ter sentido tudo na mesma se não me fosse dito, se tivesse outro nome, até poderia ter sentido exatamente a mesma coisa, mas tudo adicionado acho que ainda fez com que eu sentisse tudo ainda mais. E foi a primeira vez que eu me abri relativamente a este assunto, principalmente com pessoas que eu não conheço. São mulheres fantásticas, mas eu não as conheço pessoalmente, eu não tenho nenhum tipo de relação de contar a minha vida pessoal, os meus problemas, as minhas inquietudes, as minhas mágoas, e foi uma partilha tão crua, tão honesta, mas foi tão, como é que se diz isto em português? Relieved, foi tão libertador. É a palavra, porque pela primeira vez eu tinha conseguido verbalizar algo que me trazia muita carga negativa, que me trazia muita mágoa, muita dor, e a partir daí foi assim fantástico. Aquelas mulheres deram-me um colo tão bom, foi tão bonito, que pessoas que não nos conhecem de lado nenhum às vezes nos podem dar tanto, e às vezes é só necessário alguém nos ouvir. E às vezes são as palavras dessas pessoas. E nessa mesma ação eu recebi logo imensas mensagens de mulheres tão bonitas que me deram força, me deram luz, me deram esperança e que se ofereceram para me ajudar. Então depois disso eu fiz uma consulta de constelações familiares. E basicamente não sou a melhor pessoa para falar de constelações familiares. Irei trazer estes temas em episódios posteriores, mas foi tão bonito de fazer esta sessão, que foi super profunda. Acho que foi tão profunda, ainda me estou a arrepiar, porque acho que há alguns tipos de terapias e de sessões que vão, eu diria, às nossas células, ao nosso DNA, porque são tão poderosas. E isto ainda é muito recente, eu acho que fiz esta consulta há 2 semanas, 3 semanas no máximo, mas eu nunca tinha pensado que ia fazer o luto da minha irmã, nunca tinha pensado em me despedir dela, nunca tinha pensado que os meus pais hoje ainda estão no seu processo, ainda têm muita mágoa dentro deles, ainda não fizeram o luto. Isto tudo para dizer que às vezes nós temos que ir a dores do passado, e as nossas famílias, eu acredito que somos nós que escolhemos as nossas famílias. O nosso pai e a nossa mãe, sejam de sangue ou não, somos nós que os escolhemos. E as pessoas que se cruzam na nossa vida cruzam sempre com um objetivo, nada acontece por acaso. E nós somos aquilo que somos hoje por todas as vivências, e não é o bom que nos transforma,
não é o bom que nos faz ir para um determinado nível, não é as coisas boas que nos fazem ser mais persistentes, ter mais garra, ter mais vontade. São as coisas menos boas, são os nãos, são os erros, são bater com a cabeça na parede, são as portas que se fecham. Eu acho que isso é que nos causa e que nos dá mais, nos dá as skills, aquilo que nós precisamos para ir mais além. E o que acontece muitas vezes é que nós não queremos ir mexer nas emoções e nas coisas que estão lá no passado e estão lá atrás, deixa estar. E a gente vamos colocando, é como vamos limpar a casa e vamos colocando o lixo para baixo do tapete. E vai haver um dia em que alguém vai sacudir o tapete e vai ser lixo em todo lado. Então é muito importante que nós vamos tratando destas coisas e aquilo que eu tenho vindo a perceber-me é que muitos dos nossos traumas e muitas das nossas emoções e das nossas mágoas vêm do nosso crescimento, vêm direto ou indiretamente dos nossos pais, das pessoas que eram mais próximas de nós. Mas foi isso que nos fez aquilo que nós somos hoje. Isso não apaga a mágoa, isso não apaga processos traumáticos, isso não apaga nada disso, e nós temos que dar crédito a isso, no sentido é que não é desvalorizar isso. Não é, já passaste, já foi lá atrás, deixa estar, há coisas piores. Não, nós temos que saber ouvir, saber sentir. Aquilo magoou-me. Eu não vou dizer que não me magoou ter crescido a minha vida toda a sentir que eu não pertencia aqui, que eu estou a viver uma vida que não é minha. Eu não vou mentir. Isso magoou-me imenso. Isso fez com que eu, se calhar, em algumas das minhas relações com outras pessoas, com amigos ou com homens mesmo, me tornasse fria, me tornasse com um muro, porque me estou a proteger, porque não quero que me magoem, porque já senti que estou a viver uma vida que não é minha, porque já me senti abandonada. A palavra certa aqui é eu senti abandono emocional. Então isso não quer dizer que não é desvalorizar, é irmos lá e valorizarmos e darmos crédito àquilo que aconteceu, mas tratarmos essa dor. Perdoar o outro, perdoarmos a nós, tratarmos essa dor, e muitos desses casos, eu diria que 100% destes casos precisam de ajuda externa, porque muitas destas dores de alma são tão profundas que nós não temos as ferramentas para, e que tem que ser alguém, nós estamos a olhar de uma perspectiva, é como eu estiver a olhar para esta câmara, só consigo ver esta câmara de frente neste momento, mas há uma perspectiva de 360 graus. E não quer dizer que a minha perspectiva é a única e é a única que está certa. É válida, tanto esta perspectiva como a perspectiva atrás, como a perspectiva de lado, como a perspectiva 45 graus, todas elas são válidas, mas elas fazem o todo. Então é muito importante nós saibamos olhar para trás e irmos cuidar das nossas emoções, porque estas emoções retraídas causam doenças físicas no corpo, e quando isto se mostra no corpo, podemos estar a falar de coisas muito sérias em termos de saúde que podem pôr a nossa vida em causa. Portanto, eu vou deixar o tema da cura das minhas costas para um outro episódio. E vou trazer o tema novamente das relações familiares aqui ao podcast, porque é tão importante. Então eu vou trazer a minha irmã aqui, irei falar com ela sobre coisas que eu ainda não falei, portanto irei falar pela primeira vez e ouvir a perspectiva dela pela primeira vez. Mas é importante nós fazermos as pazes com ela. A minha relação com ela hoje é de não estou magoada, eu consigo perceber. Portanto, já não estou em modo vítima, já não estou em modo de ela é que fez a mim, porque a situação fez a toda a gente e ela também foi uma vítima da situação. E ela fez o melhor que podia com aquilo que sabia, tal como os meus pais fizeram. Nada foi intencional, apenas foi uma forma que eles acharam que era aquela forma. Então hoje a relação que eu tenho com ela é de respeito,
não tenho a relação que adorava ter com ela, que era de contarmos as nossas coisas, de olha, hoje aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo. Estamos próximas no sentido em que se eu tiver que lhe contar alguma coisa, conto e falamos, mas não é a minha melhor amiga. E eu acho que isso também é construído no tempo, com confiança, com um passinho de cada vez, mas também já não estou chateada com isso e também já não estou magoada com. É o que é. Estou mais na fase de aceitação, de respeito, de perceber que ela pensa de forma diferente da minha, tem uma perspectiva diferente da minha, tem uma forma de viver diferente da minha e está tudo certo. A única coisa que nós temos de fazer aqui é nos respeitarmos e de sermos amigas no sentido em de não julgamento, não... Se precisares de alguma coisa, estou aqui. E eu acho que é por aí, acho que é muito importante nós irmos às nossas relações e perdoar. E às vezes, quando é possível trazer a outra pessoa para a equação e falar de alma, de coração, eu acho que isso são conversas bem difíceis. Não vou dizer aqui que é uma coisa fácil, porque não é. São coisas profundas, são sentimentos, são coisas mesmo que é necessário, mas que não são fáceis, mas que vale a pena, porque é um alívio, é uma liberdade. Então esse trabalho é super importante fazer, é nós irmos lá atrás e tratarmos as nossas emoções, e se pudermos trazer a pessoa em questão para a conversa, seja, neste caso, a irmã, com os meus pais é um assunto que eu já não quero trazer, porque eu sei que lhes traz muita mágoa, não quero falar com eles sobre isso, porque não quero colocar-lhes a responsabilidade de eles acharem que foi aquilo que eles fizeram e disseram que me causou mágoa a mim. Então eu estou depende das situações, na minha opinião, eu acho que nem sempre é necessário trazermos as pessoas envolvidas, porque na realidade eu já desculpei os meus pais, eu acho que nunca culpei os meus pais, na realidade. Sentia sempre muita mágoa, mas eu acho que nunca culpei os meus pais, pelo menos de forma consciente. Mas isto para dizer que às vezes é necessário termos conversas francas, de alma, de coração, e dizermos aquilo que sentimos e de ouvirmos também, porque há sempre dois lados. Então muitas das nossas dores mais profundas de alma vêm daí, e eu sou muito da opinião que toda a gente devia fazer terapia, porque todos nós, mais ou menos traumáticos, tivemos processos que nos deixaram marcas. E a verdade é que muitos de nós conseguimos ultrapassar e usar isso para a nossa força. Muita gente está ainda em sangue e a cortar o outro. Ou seja, há uma expressão inglesa muito interessante que é: if you don't heal what someone cut on you, you're gonna bleed with someone that never cut you. Basicamente é, se não curares a ferida que está aberta, vais sangrar em alguém que nunca te cortou. E as pessoas magoadas magoam, pessoas felizes são felizes. Então eu acho que muita da mágoa, muitas das coisas feias e más que acontecem porque são pessoas muito infelizes, que têm muita mágoa dentro delas. Uma pessoa feliz não magoa a outra. Uma pessoa feliz e bem com a vida não faz nada para pôr o outro para baixo, para... não inveja, não tem nada disso, porque uma pessoa está bem com ela. Portanto, uma pessoa magoada magoa o outro. Por isso é que é tão importante sermos nós a cuidar das nossas emoções, porque aquela pessoa não nos fez mal nenhum. Agora posso estar mal com a vida e achar que o mundo me deve tudo, porque eu acho que estou a viver uma vida que não é minha, porque me disseram isso a minha vida toda, mas a culpa também não é do outro. A culpa é de quem? É importante realmente saber de quem é a culpa. Eu tenho uma cota de responsabilidade, e a minha cota de responsabilidade é saber que eu estou na situação, eu sou a pessoa aqui, eu só posso cuidar de mim. Os outros eu não posso cuidar, mas posso cuidar de mim. Então a mensagem que eu queria deixar aqui é mesmo essa: cuidem das vossas emoções, façam terapia, procurem ajuda, eu acho que não devemos achar que conseguimos fazer tudo sozinhos. Conseguimos fazer muita coisa sozinhos, mas é tão mais rápido e é tão mais libertador quando alguém nos ajuda. E é muito importante nós também
sabermos procurar ajuda e recebermos ajuda. Este também é um dos temas que vou trazer, porque sempre achei que conseguia fazer tudo sozinha e não consigo. Consigo fazer muita coisa sozinha, mas consigo fazer muito melhor ainda quando alguém me ajuda, e muito mais rápido e muito mais eficaz, e consigo ser muito melhor. E há coisas que eu não consigo todo fazer sozinha, de todo, porque eu não sei tudo. Então nós devemos ter a humildade de pedir ajuda, de aceitar ajuda e de trabalharmos em nós, e essa responsabilidade é unicamente nossa. Lembra-te que o teu corpo, o teu aspecto físico, as tuas doenças, as tuas dores físicas vêm de uma emoção que não foi tratada. Nada acontece por acaso e o mundo é fantástico. Portanto, queria-te deixar esta informação e que ficasses a pensar nisso e que tratasses de ti, do teu coração, porque és tu que vives nele 24 horas, 7 dias por semana, até o resto da tua vida. Então que seja um sítio de paz, de calma, de serenidade, de amor, e não um sítio pesado, de dor, ok? Queria deixar esta mensagem e fazer esta partilha contigo hoje e agradecer por estares desse lado, porque é a primeira vez que eu estou a falar abertamente sobre este assunto e era isso que eu queria deixar. Muito obrigada por estares desse lado. Grata por veres mais um episódio do nosso podcast. Lembra-te do tema, a cura do corpo através da cura da alma. É mesmo isso que eu quero passar aqui. Então, subscreve o canal, ativa as notificações, partilha e nós vemos no nosso próximo episódio para mais um tema, para mais uma partilha. E já sabes, se tiveres sugestões de temas, se tiveres sugestões para pessoas que gostasses também de ver aqui, diz, ok? Até lá, um beijinho muito grande, uma ótima semana.